Fala pessoal, mais uma vez prazer enorme, vamos lá com a nossa segunda super dica do Enem. Galera, a dica de hoje é sobre o conteúdo de citologia, um conteúdo que vem crescendo demais na prova do Enem. Nos últimos anos ele está ganhando cada vez mais espaço durante a prova. Muita gente vai falar assim, pô Igor, citologia é um conteúdo gigante, concordo com você. Quando a gente fala em citologia, a gente começa lá com aquele basicão do estudo da célula, diferença entre célula eucariota e procariota, passando pela membrana, transportes pela membrana, propriedades da membrana, citoplasma com as organelas, núcleo com a síntese proteica e tudo mais. É um conteúdo gigante, leva tempo, né? Mas só que a parada é o seguinte: o que vem sendo cobrado deste conteúdo nos últimos anos, principalmente? Organelas. A prova do Enem tá adorando organela. E ó, fique esperto, o Enem não tá mais focado naquele basicão de nome da organela, função da organela, tá? Isso é muito básico. O Enem hoje quer que você lembre o nome da organela, a função da organela, a forma da organela, então você tem que ficar esperto na imagem, você tem que saber bater o olho numa célula e identificar visualmente ali, qual estrutura dentro da célula representa determinada organela, joia? E também fazer a conexão entre as funções, essa relação entre uma organela e a outra no funcionamento da célula, tá? Isso também é muito importante hoje para a prova do Enem. Então olha só, galera, dentre as 9 organelas que a gente tem aí no ensino médio, no estudo do citoplasma dentro dos conteúdos do ensino médio, as duas principais para a prova são cloroplasto e mitocôndria, joia? Lembrando que cloroplasto a gente vai encontrar em células eucariotas vegetais, a gente vai encontrar em células eucariotas de alga, legal? Então a parada é o seguinte: o cloroplasto ele está envolvido com o processo de fotossíntese. Ele vai ter lá a clorofila, faz absorção de luz, vai ter todo o processo fotossintético ocorrendo dentro dele, que vai combinar com a liberação de oxigênio e produção de carboidratos pela planta. Legal? Essa é a função do cloroplasto. Mitocôndria já está envolvida com o processo de respiração celular, olha a palavrinha importante, aeróbia, que é aquela que ocorre na presença de oxigênio, tá? Então, parte deste processo ocorre no citoplasma, outra parte ocorre dentro da mitocôndria. Respiração celular aeróbia ela tem 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Glicólise no citoplasma, ciclo de Krebs, cadeia respiratória dentro da mitocôndria. Tá? É um processo que objetiva basicamente a produção de ATP. Então, o cloroplasto para a célula eucariota vegetal e para as algas, ele é importante para a produção de carboidratos, para a liberação de oxigênio para o ambiente ou para a própria planta ou para a própria alga. Já a mitocôndria tem a função de fazer a síntese de ATP, que é a principal molécula energética do corpo. Legal? Tranquilão? E por que essas duas organelas são importantes? Porque elas têm uma particularidade. Qual é a particularidade que elas apresentam? Elas têm DNA próprio, galera. Igor, como assim DNA próprio? É DNA delas. Mitocôndria e cloroplasto têm o seu próprio DNA. Portanto, produzem as suas próprias proteínas, têm os seus próprios ribossomos, tá? Se duplicam dentro da célula independente da vontade do núcleo, beleza? Destaque entre as duas aqui vai para a mitocôndria. Por quê? Porque o DNA mitocondrial, o DNA da mitocôndria, ele é de linhagem materna. Vou te explicar isso melhor, já foi abordado na prova do Enem 2 vezes nesses últimos anos, tá? DNA do núcleo. Então, o seu DNA nuclear tem lá 46 cromossomos, O material genético, ele está dividido em 46 cromossomos ou em 46 moléculas de DNA. 23 cromossomos você ganhou do seu papai, 23 cromossomos você ganhou da sua mamãe, beleza? Formando o seu material genético, que são os seus 46 cromossomos. Agora, as mitocôndrias, galera, a gente ganha da mãe. Mitocôndria vem da mãe. Igor, por quê? Porque quando ocorre a fecundação, o espermatozoide, ele passa para o ovócito 2, lembrando que o espermatozoide não encontra o óvulo, ele encontra uma célula chamada de ovócito 2, beleza? O óvulo só é formado pós-fecundação. Então, o espermatozoide, ele deposita no ovócito apenas o material genético, simplesmente
o material genético dele. Joia? Simplesmente os 23 cromossomos do espermatozoide passam para o interior do ovócito. Esse ovócito vai desenvolver, se transformar no óvulo. Esse óvulo vai formar depois o zigoto. Portanto, todas as organelas do zigoto virão do óvulo ou do ovócito 2, inclusive as mitocôndrias. Ah? Por isso que o DNA mitocondrial, ele é de linhagem materna. Então, o DNA das suas mitocôndrias, ele é 100% igual ao DNA das mitocôndrias da sua mãe. Legal? Tranquilão? Ficou claro isso aí para todo mundo? Isso é um detalhe importante. O Enem cobra muito, tá? Outras organelas que o Enem cobra demais são o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático, tá? O complexo é uma organela que reúne um grupo enorme de funções. A principal é secreção. Joia? Então, o complexo de Golgi está envolvido com secreção de substâncias. Falou que determinada organela é responsável pela secreção, complexo de Golgi. Preciso escolher uma linhagem de célula secretora. Tem que ter uma boa quantidade de complexo de Golgi, tá? Então, secreção de substâncias, quando a célula elimina substâncias, isso geralmente está envolvido com o complexo de Golgi, beleza? Além disso, o complexo de Golgi também pode fazer o armazenamento de substâncias no interior da célula. Proteínas, carboidratos, lipídios podem ser armazenados pelo Golgi. E ele está envolvido com a produção de algumas estruturas básicas. Primeiro, com uma outra organela chamada lisossomo, joia? É produzida pelo complexo de Golgi. Ele está envolvido com a produção do mucopolissacarídeo, ou popular catarro, que a gente encontra aqui na traqueia, beleza? Ele também está envolvido com a produção dos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, e com aquela pontinha do espermatozoide que a gente chama de acrosoma, que é importante para ele poder perfurar as camadas do ovócito e realizar a fecundação. Então essas são as principais funções do Golgi, tá? Já o retículo, galera, endoplasmático, ele é uma rede de canais que se divide em duas partes. Uma parte chamada de retículo endoplasmático granular e uma parte chamada de retículo endoplasmático agranular, ou em dois retículos, o granular e o agranular. Legal? O granular recebe esse nome porque ele está cheio de ribossomos grudados nele e participa ativamente da síntese de proteína. Ribossomo é uma organela envolvida com síntese de proteína, portanto, se ele tem ribossomos aderidos a ele, também está envolvido com síntese de proteína. Tá? Já o retículo agranular ou liso, ele não tem ribossomo. Então, ele não está envolvido com síntese de proteína. Ele está envolvido com síntese de lipídios. O agranular ou liso, ele está envolvido com síntese de lipídios. Ele está envolvido com o processo de desintoxicação celular, e também participa desse processo. Tá? E aí vem o grande pulo do gato do Enem. Vamos interligar essas organelas. Igor, qual a relação existente entre complexo de Golgi e entre retículo endoplasmático, que o Enem já explorou essa temática 2 vezes na prova? Tá? Galerite, complexo de Golgi, ele está geralmente próximo aos retículos, tanto o granular ou rugoso quanto o granular ou liso. Tá? O que rola é o seguinte, os retículos produzem lipídios, produzem proteínas, o Golgi armazena, modifica e, se for necessário, secreta. Bacana? Então, olha só. Proteínas e lipídios produzidos pelo retículo ou pelos retículos são armazenados pelo Golgi e, se houver necessidade, secretados da célula. Legal? Então, fica muito esperto com isso, tá? Porque isso já veio cobrado no Enem. Ó, voltando em cloroplasto e mitocôndria, outra coisa que cai muito envolvendo essas duas organelas, cloroplasto e mitocôndria, é a chamada teoria da endossimbiose. Muitos pesquisadores acreditam que o cloroplasto e a mitocôndria, por terem DNA próprio, foram antigamente, há milhões de anos atrás, organismos de vida livre, seres procariotos, semelhantes a bactérias, que viviam ali nadando nos oceanos primitivos, que em determinado momento do processo evolutivo da vida no planeta, essas duas organelas foram englobadas por uma célula maior, daí o nome endo, endo vem de endocitose, que é absorver,
tranquilo? Então elas foram endocitadas por uma célula maior, só que ao invés dessa célula digerir essas duas organelas, a célula passou a estabelecer com elas uma relação de simbiose, que é uma relação de ganho mútuo e dependência mútua, né? Essas organelas forneceram para a célula carboidratos e ATP, tá? E a célula ofereceu para essas duas organelas proteção. Então foi uma via de mão dupla, tá? Que criou, ao longo desses anos de adaptação, uma dependência, né? Então hoje, uma célula eucariota animal não vive mais sem a mitocôndria. Uma célula eucariota vegetal tem a sua sobrevivência comprometida na ausência do cloroplasto e na ausência da mitocôndria. Tranquilinho? Beleza? Com isso a gente fecha a nossa segunda super dica para você com os organelas, né? Com o estudo da citologia. E eu te espero aí amanhã para a gente tocar no ponto principal da prova do Enem, que é a ecologia. Então as próximas 2 aulas são de super dicas para você sobre o conteúdo de ecologia. Legal? Grande beijo. Vejo você amanhã.